Ora bem, boa tarde. Estamos aqui vamos hoje fazer aqui uma conversa com um conjunto de alunos, professores e profissionais de educação do Concelho de Almada, e esta conversa insere-se nas celebrações que decidimos fazer do 25 de Abril em Almada, nomeadamente no âmbito de uma exposição que se chama As Portas que Abril Abriu, versão 2.0. E é a versão 2.0 porque não queríamos deixar de a fazer, apesar desta situação de isolamento social que todos vivemos, e deste confinamento que nos faz a todos ficarmos nas nossas casas. Ainda assim, não deixamos de dinamizar e realizar as iniciativas que achamos que temos que realizar, porque, sobretudo, nestas alturas em que estamos mais afastados, é importante mantermos o contacto entre todos e, sobretudo, celebrarmos as coisas que nos unem. Por isso, eu tenho aqui um painel muito grande de jovens e jovens há mais tempo, como é o meu caso, que gostaríamos de fazer uma conversa que vai ser muito livre durante uma meia hora sobre estas questões do 25 de Abril. Eu vou apresentar, tenho a Lara, a Sofia, a Beatriz, a Joana, o Tomás, a Augusta, o André, a Cláudia, a Wanda, a Sílvia, a Tainá, a Carolina do Licado e a Raquel Pacheco. Muito bem. Eu queria começar por vos lançar a todos uma pergunta, um desafio, um tema de reflexão, que é: o que é que representa para cada um de vocês o 25 de Abril? Enquanto revolução, o que é que ele marcou na nossa história e o que é que, na vossa opinião, influencia a nossa maneira de vivermos hoje? Sintam-se livres para participar. Posso falar? Joana, força. Representa principalmente a democracia, a nossa liberdade. Eu vejo mais... vou só tirar aqui uma coisa. Pronto, estava a ter problemas com o microfone. Eu vejo mais a nível artístico, porque como sou num meio artístico, o 25 de Abril deu-nos a liberdade para nós podermos expressar-nos da maneira que nós entendermos. Na parte artística, mas tem outras coisas, tem a parte do direito do voto, dos direitos da mulher. Pronto, tem muitas coisas, eu já me estou a perder no pensamento, mas se alguém quiser continuar aquilo que eu estou a pensar. Muito bem. Direito de voto, a importância das artes como, se calhar, um bocadinho um mote para a revolução, e também esta ideia de que, através daquilo que é a criação artística, se transformaram muitas das mentalidades e aquilo que foi a maneira de olharmos para o mundo em que vivíamos. Quem quer intervir? Eu posso intervir. Eu sou da área das artes e no futuro vou seguir uma área de artes, mas o 25 de Abril, obviamente, eu acho que tem tudo a ver com a democracia e a política, mas para mim eu vejo de uma forma um pouco diferente. Obviamente que eu estou grata pelo povo português ter feito aquilo que fez e enquanto artista poder-me expressar, mas no âmbito também do trabalho que fizemos acerca da liberdade, este tema fez-me pensar que sim, nós temos liberdade de criar, mas nós também temos liberdade de pensar, e muitas das vezes o 25 de Abril está ligado à liberdade, e a liberdade está ligada a nós próprios, e muitas das vezes somos nós próprios que não temos a liberdade, não damos a nós próprios a liberdade de pensar certas coisas, e eu acho que neste momento estamos a viver um período difícil, que é o Covid, mas também estamos a viver outro assunto que quase ninguém fala, que é a sensibilidade. Eu encontro a humanidade e a nossa comunidade muito sensível a muitos temas e acabamos por não nos libertar e não falar sobre certos temas, como por exemplo até mesmo sexualidade, até mesmo política, e eu acho que o 25 de Abril é um ótimo pretexto para ligar a política e ligar as artes e ligar todos os temas que ninguém fala e que
nos torna prisioneiros da nossa própria mente. E então é isso. Muito obrigado. Eu posso intervir agora? Sim. Ao contrário das outras duas meninas, eu sou de ciências, mas também partilho da mesma opinião delas, que o 25 de Abril foi um evento da história de Portugal que assinalou uma grande mudança no nosso país. Talvez o grande marco que assinala a diferença entre o antes e o agora é a liberdade, e a partir do 25 de Abril passamos a viver com liberdade para nos expressarmos, tanto os homens como as mulheres, e isto é fundamental para termos todo o tipo de vida que temos atualmente. Por isso foi com certeza um marco, e não teríamos a vida que temos hoje se tal acontecimento não tivesse acontecido. E o que é que significa para jovens como vocês, que têm 15, 16, 17 anos, o que é que significa este conceito da liberdade? O que é ser livre para pessoas como vocês? Não sei se a Joana tem aqui a mão levantada. O André, que ainda não falou. André, força. Eu acho então que a liberdade para nós é algo que já está muito familiarizado connosco, que somos mais jovens, porque nunca crescemos, nunca tivemos o tempo em que não a tínhamos. Então, se calhar, a gente, de certa forma, às vezes nem valorizamos tanto o facto de termos a liberdade, porque nunca vivemos sem ela. Então, eu acho que nós acabamos por desvalorizar um bocado essa situação, e tanto que se vê que é mais complicado para nós lidarmos com a situação agora, visto do Covid, estarmos em casa, do que os nossos pais, os nossos avós, que já estão mais familiarizados que nós. Então acho que é isso. Uhum. Não sei. Indo ao encontro do que o André disse, nós, jovens, não estamos tão habituados, não estamos habituados, ponto, a viver sem liberdade. Então, estes tempos agora que estamos em casa, acho que, de um certo modo, nós vemos a liberdade que temos, além de sentirmos que estamos presos também muito dentro de nós e das nossas casas, que acabam por ser como uma jaula, nós acabamos por nos aperceber de liberdades que antigamente não tínhamos. Por exemplo, não é nós, é os nossos antepassados, bem antes do 25 de Abril, por exemplo, a escrever. Havia certas coisas que não se podiam escrever, que não podíamos ler, e agora podemos ter todos esses livros, podemos lê-los, e obras de arte e filmes que podemos ver, porque temos essa liberdade. E acho que esta altura serve muito para nós irmos ao encontro daquilo que não víamos antes. Compreendo. A Carolina, eu acho que queria falar, não é, Carolina? Força. Posso falar? Ok. Indo também um bocadinho ao encontro do que a Sofia estava a dizer, eu também sou da parte das artes, de multimédia, da Escola Francisco Simões, e indo um bocadinho ao encontro do que ela estava a dizer, a parte da censura é também muito importante, porque nos dias de hoje nós estamos habituados a ler tudo, podemos ter acesso a coisas que antigamente essa parte do esparguete na altura foi censurada, e pessoalmente para mim o 25 de Abril também tem um marco importante, porque eu ouço muitas vezes e lembra-se de tudo estar a acontecer e estar a ouvir tudo pelo rádio. Eu gostava de vos perguntar, partindo daqui e partindo da intervenção da Carolina, se vocês consideram que têm hoje mesmo acesso a tudo. Ou seja, vocês são hoje cidadãos que vivem muito no mundo digital e, como sabemos, há alguma manipulação também, apesar de muitas vezes termos a aparência de que não,
mas gostava de tentar perceber como é que vocês lidam com isso. A Joana tem a mão levantada, não sei se pode falar-nos disto, e depois pedia à Tainá também que pudesse intervir sobre esta temática, ou seja, se a ausência de censura que hoje aparentemente temos, se vocês a sentem mesmo, se têm acesso a toda a informação que pretendem, se sentem que isso de alguma forma é condicionado ou não, sobretudo pensando nós em situações que são do conhecimento generalizado e vosso particularmente, que é a forma como hoje muitas vezes as redes sociais nos mostram aquilo que nós queremos ver, ou seja, nos mostram aquilo que se calhar nós já somos, e a forma como muitas vezes há empresas e há estruturas que lidam com os dados que nós vamos facultando online para condicionar aquilo a que nós temos acesso. Joana. Então, não era bem isso que eu queria perguntar, mas em relação à internet e às redes sociais, o problema é que as pessoas ficam-se pela primeira impressão, especialmente nas notícias, ficam sempre pelo título, não leem o que é, e são muitas falsas informações. E o que é que eu ia dizer? Tainá, podes dar o teu contributo também? Não encontrar o que a Joana começou a falar, né, das redes sociais. Eu acredito que também, às vezes, a gente só fica pelo que nos é mostrado inicialmente e às vezes a gente não vai muito a fundo a gente não saber por algumas coisas porque as coisas já vêm automaticamente, muitas informações já vêm automaticamente para a gente, chega antes a gente e às vezes não temos interesse em procurar saber mais a fundo sobre certas coisas, e acho que isso é um pouco mal, que a gente deveria também se interessar mais por alguns assuntos. Lembro-me de uma coisa. Eu não tenho muita noção se nós estamos a ser censurados em algumas coisas, mas há países que estão. Isso, se eu quiser pesquisar sobre, por exemplo, a ditadura na Coreia do Norte, eu posso e vou saber informações. Agora, outros países já não é bem o mesmo caso. Por isso. Muito bem. Se calhar, Tomás, lançava-te aqui na lista da discussão e relativamente a estas questões daquilo que é o acesso à informação, porque quando falamos de censura falamos da informação, quais são hoje os meios de informação que tu utilizas e que os teus colegas utilizam para aceder àquilo que são conteúdos informativos e, portanto, àquilo que se passa no mundo? Normalmente nós deixamos um bocado de lado as televisões, que são mais para as pessoas, pronto, para a geração dos nossos pais, e procuramos tudo na internet, aquela expressão do googlar, é mais o que nós fazemos, vemos as notícias que nos aparecem no telemóvel e muitas vezes aparece uma notícia que pode não ser assim tão verdadeira e nós também não vamos à procura de tanta informação para comprovar que aquela notícia é verdadeira. É mais ou menos isso. E órgãos de comunicação social online, vocês utilizam ou procuram sobretudo aqueles agregadores das redes sociais para acederem à informação? Por exemplo, no meu caso e no caso de alguns colegas meus, vamos às páginas online dos jornais e das televisões procurar informação. Porque eu tenho a ideia de que há muitas pessoas hoje, posso estar enganado, há muitas pessoas hoje de todas as gerações, não apenas da vossa geração, que o consumo que têm de informação é um consumo sobretudo daquilo que lhe aparece nos feeds das redes sociais. Não sei se é essa também a ideia que têm ou não, mas tenho a impressão de que há muita gente, e por isso é tão fácil espalhar aquilo que são as chamadas fake news, ou notícias falsas, que a Joana estava a referir, e manipular aquilo que é a opinião das pessoas, e há casos que são já estudados e que o caso da eleição do presidente dos Estados Unidos houve uma manipulação muito grande daquilo que se chama um micro-targeting de quem é que a mensagem chegava, ou o caso do Brexit na Inglaterra,
como uma maneira de manipular as pessoas. Tem consciência disso? Não tem? Augusta, quer intervir? Olá, boa tarde a todos. Dizer-vos um bocadinho também aquilo que eu posso também sentir, não é? Eu, de facto, quando se deu a grande revolução em Portugal, eu era pequenina, portanto tinha 5, 7 anos e, de facto, nem sequer me recordo do que é que aconteceu. Não dei por nada, digamos assim, portanto, estava ali protegida pelos pais naquela altura, não é? Mas a verdade é que de todos os testemunhos há um antes e um depois. E eu vim beneficiar do depois. Já eu beneficiei enquanto jovem e agora enquanto adulta daquilo que aconteceu de facto nesta altura. E sinto que muitas vezes aquilo que foi ganho parece que é perdido, não é? Porque parece que às vezes esta liberdade que nos foi dada, a liberdade de pensar, de falar, de expressar, por vezes parece que é perdida. E pegando um bocadinho nesta questão dos meios de comunicação, das redes sociais principalmente, por vezes o que eu noto e o que eu sinto é que somos um bocadinho, nos é retirada um bocadinho essa liberdade, a nossa liberdade, não é? Eu faço uma pesquisa na internet e de repente, então se for no Facebook é muito, muito claro, eu faço ali, vou consultar qualquer coisa ou abro uma daquelas notícias que me vem e a seguir eu sou bombardeada com uma série de notícias do mesmo género, não é? Portanto, as próprias redes sociais, pois é preciso nós podermos e sabermos filtrar e decidir aquilo que é importante, porque acabam por também ela nos retirar esta liberdade de pensar, de escolher, de agir que nos foi dada de facto nesta revolução. Eu diria que esta revolução veio nos dar um bocadinho, veio dar a todos a dignidade humana e, portanto, tudo aquilo que nos era retirado e que fazia parte dos nossos direitos como seres humanos, não é? Esta revolução nos foi dada, nos possibilitou ter tudo isso. E por vezes estas redes sociais nos podem limitar neste contexto e nos retirar esta liberdade. Passo a palavra ao outro. Muito bem. Há uma das coisas que os jornalistas têm alertado de uma forma muito presente, que é o facto dos jornais e as televisões e as rádios promovem um tipo de procura de informação que tem um código deontológico, um código de conduta que obriga a um certo rigor no tipo de abordagens que é feito e um certo rigor na transmissão da informação. Só que estes órgãos de comunicação social vivem também, por exemplo, dos recursos publicitários, e uma das coisas que se está a viver hoje é que uma menor introdução de conteúdos publicitários, quer na televisão, quer nas rádios, quer nos jornais, dificulta a sustentabilidade destes projetos jornalísticos. E que, à partida, aquilo que pode acontecer na consequência disto é termos informação completamente construída para atingir determinado tipo de objetivos. Eu acho que temos de estar todos absolutamente conscientes disto e também aquilo que a Augusta estava a dizer é esta ideia de os motores de busca são condicionados por algoritmos que nós não controlamos completamente. E isso os jovens percebem e conhecem de facto melhor provavelmente do que eu, ou até a Augusta, não é? E eu aproveitava agora para trazer uma outra questão, que é de que forma é que cada um de vós sente a democracia e de que forma é que cada um de vós, neste quadro não sei se já participaram em situações em que tenham que escolher, em que votar, em que participar ativamente em processos democráticos, mas como é que viveram essas experiências, aqueles que já o fizeram, ou quais são as vossas expectativas? Joana? Então, eu já tive a oportunidade de votar o ano passado e foi a minha primeira vez. Foi bastante normal. Eu fui lá na minha fila, fui atrás do balcão e escolhi o partido que eu decidi votar, e se isso fosse antes eu nem sequer votava, portanto é uma boa experiência e pretendo continuar a fazê-lo, não é?
sentiste que aquilo que fizeste acrescentou direitos à tua cidadania? Acrescentou e acho que toda a gente, aquilo que me deixa mais espantada é que nós agora temos todos direito a voto e mesmo assim há pessoas que não votam, porque deixam os outros votar. Depois às vezes admiram-se que as escolhas não sejam as melhores, especialmente os jovens. Pronto. Gostava de ouvir os outros, não sei se Lara e depois o Tomás. Ok, em relação ao direito, eu ainda não voto, eu só tenho 17 anos, vou fazer este ano os 18, mas acho que já não vou a tempo mesmo assim este ano de participar em algum tipo de votação, mas eu acho que não nos podemos esquecer de que nós estamos numa sociedade, como é que eu vou dizer? Nós estamos numa sociedade consumista e à base de publicidade. Além disso, estávamos a falar sobre as redes sociais. É normal que os algoritmos apareçam sempre com a publicidade. Somos uma sociedade consumista e a maior parte de nós trabalha no setor terciário, que é mesmo este setor. E em relação aos votos, eu acho ainda que devia haver. Claro que nós temos toda a informação que queremos ao nosso dispor, temos a internet e isso tudo, mas nós, ao tornarmos uma sociedade consumista, tornamos ao mesmo tempo uma sociedade do género que somos. Nós estabilizamos e não procuramos informação, somos comodistas, era essa a palavra que eu estava à procura, somos comodistas e temos a informação ao nosso dispor e não procuramos. Mas isso vai ser um problema que ainda se vai agravar, não acho que haja uma solução perto e eu acho que, por exemplo, uma coisa que não ensinam, eu nunca, pelo menos na minha escola ou na minha vida escolar, nunca me ensinaram nada acerca de política. A única coisa que eu sei é que a democracia, sei a história de 25 de Abril, obviamente, e que a democracia foi algo que foi criado na Grécia, e sei a história da democracia e é tudo o que eu sei, e eu acho que deveria, porque obviamente eu pessoalmente, eu sei a maioria dos partidos e sei a maioria quando foi as legislativas, eu estava informada, eu não voto, mas eu estava informada e sei qual é o partido que eu mais gosto e qual é o partido que eu apoio para quando votar, mas mesmo assim temos pessoas que são mais comodistas do que eu e eu tenho a certeza que os meus colegas aqui não serão, até porque participaram neste projeto. Mas eu conheço pessoas, por exemplo, que são mais comodistas e que não procuram a informação e eu acho que seria bom da parte das escolas pelo menos promover ou da parte da comunidade promover algum tipo de ensino, até mesmo pode ser workshops, quem sabe, alguma coisa que promova mais os estudantes a participarem na vida política, porque se há algum tipo de clube que eu acho que é menos procurado e que é menos divulgado, são talvez os clubes na parte da política, por exemplo, mesmo clubes de debate, eu acho que é importante, nunca ouvi, eu acho que é extremamente importante que as escolas divulguem esse tipo de informações, ou até mesmo que até se pode, por exemplo, seria uma ótima ideia criarem-se os partidos, cada partido ter nas escolas, quando são divulgadas as informações acerca do partido e as suas ideias, acho que era importante ser divulgado também nas escolas para os alunos começarem a ter desde pequenos, desde que têm idade para compreender o que é a política e o que é a democracia, para os alunos começarem a saber realmente como é que isto tudo funciona e como é que podemos ajudar a nossa comunidade. Tomás, tinhas pedido para falar? Obrigado, Lara. Tinhas pedido para falar? Para falar um pouco também da democracia que eu sinto e vivo nos dias, também em termos da Associação de Estudantes, que foi uma das conquistas de Abril, que é os estudantes poderem se organizar e terem o direito de discutir, de se reunir. Por exemplo, podemos discutir com a diretora sobre como está a ser feito o ensino, coisa que antigamente não se podia fazer. Podemos organizar reuniões gerais de alunos com os alunos de toda a escola e ouvir o que é que os outros têm a dizer sobre os problemas da escola, mas por outro lado também concordo com o que já foi dito aqui, que é o desinteresse das pessoas pela política e pelo movimento associativo e por sermos ativos, porque realmente é muito difícil para nós encontrarmos pessoas que nos ajudem na Associação de Estudantes e nestes órgãos.
Muito bem. Eu aproveitava a deixa do Tomás e lançava uma nova questão, que é o que é que vocês sentem que os adultos e aqueles que de alguma forma têm responsabilidades políticas, partidárias, seja em que estrutura for, podem eventualmente fazer para que vocês se sintam mais ouvidos, mais representados, para que sintam, como foi dito aqui pela Lara, os jovens que aqui estão são jovens que tipicamente participam e por isso estão neste contexto, mas conhecendo vocês, os vossos colegas, as pessoas da vossa geração, o que é que vocês sentem que pode ser feito para trazer também para a participação aqueles que, tendo o direito a exercer, por exemplo, o direito de voto, não fazem? E eu, se calhar, como pedia à Tainá, ao André e eventualmente à Carolina para se pronunciarem sobre este tema, sem prejuízo de quem, se alguém quiser falar, também poder fazer. André, força. Eu acho que é um bocado como a Lara disse, acho que era importante ser implementado nas aulas. Porquê? Porque quem não tô, mas muitas das pessoas que não votam é por falta de conhecimentos, falta de interesse também de não decidirem procurar por si mesmos, mas por falta de interesse. Acho que é isso acima de tudo, e acho que uma possível solução era, como a Lara disse, ser implementado em algumas aulas ou workshops, ou de alguma maneira ser implementado para dar a conhecer e para as pessoas conseguirem perceber melhor do assunto. Tainá, queres dar o teu contributo? Eu concordo com o André e com a Lara. Eu acho que é mais isso de fazer workshops e de fazer coisas, a informação possa chegar às pessoas porque provavelmente as pessoas que não participam nessas coisas, elas fazem isso por não terem realmente informação para que elas consigam realizar. Então, eu acho que é mais isso mesmo. Carolina. Eu também sou da opinião do André e da Tainá. Hoje em dia existe sempre o lado positivo e o lado negativo, e aproveitando o facto de hoje em dia as coisas estarem muito mais fáceis ao acesso das pessoas, pelas redes sociais, pela internet, podia-se também utilizar esses meios, sim. Eu deixava também aqui uma outra questão que tem a ver com o facto de há processos eleitorais em que vocês podem participar, nomeadamente nas vossas associações de estudantes, as escolas têm associações de estudantes, ou outros mecanismos de cidadania, como é o caso em Almada, que nós lançámos uma campanha do Orçamento Participativo Jovem, e estávamos também, quando deflagrou, digamos assim, esta pandemia, a lançar o programa da Assembleia Municipal Jovem. Vocês sentem que são instrumentos úteis de participação? Sentem que são recursos importantes para reforçar aquilo que é a cidadania e a maneira como vocês se sentem fazendo parte desta comunidade? Sofia e Beatriz, podem dar-nos aqui o vosso contributo? Sim, posso falar. Ainda relativo à questão anterior, pelo menos eu ainda não voto, mas sempre que na escola há manifestações ou eleição de associação de estudantes, enfim, eu gosto sempre de participar, porque também, embora só tenha 16 anos, já percebo algumas ideologias dos partidos e já tenho as minhas próprias inclinações, e é importante nós, jovens, termos consciência disso, porque é importante termos um papel ativo na sociedade e lutar igualmente pelos nossos direitos. O que é que os partidos podem fazer? Bom, como nas escolas não são muito abordadas estas questões, é importante nós termos um espírito crítico para procurar, para investigar, e como nós somos somos a geração, estamos mais apegados aos telemóveis, redes sociais, é mesmo os partidos tentarem, por exemplo, ir às escolas, criarem campanhas para nós entendermos melhor as ideologias e não partir tanto de nós irmos à procura, termos informação mais disponível à nossa volta. Posso? Sobre as Assembleias Júniores,
eu penso que é um modo bastante útil e acessível para os estudantes terem uma forma de darem a sua opinião sobre a sociedade e para mostrarem também não faltar a palavra, para mostrarem as coisas sim, mas as coisas como não estão tão contentes, é isso que eu queria dizer, e também aquilo com que concordam, que é porque nós passamos dos 17 para os 18, a partir dos 18 nós podemos votar, no entanto, começa-nos a ser exigido que a partir dessa idade já tínhamos as nossas próprias opiniões, quando um ano antes não nos ouviam. Então eu penso que são bastante importantes esses métodos. Claro. Sofia, uma das coisas que disse, e eu quero dizer às outras pessoas que ainda não fizeram a sua intervenção, quer a Raquel, quer a Sílvia, quer a Wanda, a Cláudia e a Augusta, sempre que quiserem intervir, por favor, façam-nos, estamos numa conversa entre todos, mas aquilo que a Sofia disse é para mim muito importante, porque que há uns tempos, num livro que li de um pedagogo português que gosto muito, chamado Sérgio Nisa, ele dizia que a democracia só se aprende pelo seu exercício. Ou seja, só exercendo a democracia, e aqui vou ao encontro de muitas das coisas que disseram alguns de vós, que é a importância de se aprender a democracia na escola, mas ela só se aprende pelo seu exercício. E nesse sentido, aquilo que é, já agora deixo também a minha opinião, a ideia que eu tenho é que mais do que aprender teoricamente, mais do que termos o professor A ou B a explicar-nos o que é que são, por exemplo, processos democráticos, a participação cotidiana e democrática naquilo que são as práticas da escola e da nossa vida enquanto comunidade podem ganhar com o exercício da democracia cotidiana. E isto não quer dizer que não tenha que haver, de facto, estruturas em que muitas vezes nós tenhamos uma responsabilidade que alguém acaba por ter que conduzir os processos, até porque sabemos que há um professor dentro da sala de aula, há um diretor na escola e que muitas vezes há um conjunto de condicionantes que determinam a nossa ação. Mas eu considero que devemos estender as práticas democráticas tão longe quanto podemos e torná-las tão cotidianas quanto possível. Mas não sei se concordam comigo, se não, se acham que... Augusta quer levantar a mão e depois a Lara também já levantou, eu passava a Augusta. Bom, dar um bocadinho aqui esta questão e esta questão da participação e da vivência da democracia, não é? Efetivamente nas escolas nós temos os primeiros momentos desta experiência da democracia, nomeadamente nas assembleias de delegados que se fazem, não é? E, portanto, desde bem pequeninos. Como experiência do nosso agrupamento, nós fazemos assembleia de delegados desde o pré-escolar e, portanto, até depois juntamos por ciclos. E esta experiência é importante porque são os primeiros momentos desta partilha, desta democracia, poder estar presente nas decisões da escola. E isto é fundamental, desta democracia, destas primeiras experiências nas escolas, é importantíssimo porque os alunos podem perceber através da sua participação como eles são parte integrante daquilo que é feito na escola e daquilo que é as decisões que depois o diretor acaba por tomar, não é? Nós tivemos experiência também este ano, uma experiência muito boa da Assembleia de Delegados, queríamos ter a outra, mas o Covid não nos permitiu estar presencialmente, eu ando aqui a engendrar a ver se conseguimos fazer também assim esta Assembleia de Delegados, não é? Mas de facto é um dos momentos e como dizia um dos nossos alunos, por vezes mesmo estes momentos não são aproveitados, não é? Mesmo para a eleição da Associação de Estudantes, que são já experiências que depois nos podem levar àquilo que, à participação democrática na sociedade em si. Lara. Por exemplo, eu estava aqui a pensar, a refletir sobre todas estas questões e sermos, pronto, somos obrigados por lei a votar, não somos obrigados, mas temos o direito a votar a partir dos 18 anos,
não é uma obrigação, não está escrito que é uma obrigação, mas todos sabemos que é uma obrigação do É um cidadão. dever, É um dever, exato, é um dever e tenho a certeza que muita gente que acaba por não ir votar, se calhar metade, depois pensa que se calhar deveria ter ido e que se torna um pouco uma obrigação até própria, uma obrigação pessoal. Mas eu estava a pensar que, é assim, nós temos o dever esta comunidade e por isto tudo andar para a frente e termos todos vidas melhores e melhorar o mundo, temos o dever de votar aos 18 anos e por exemplo, se eu quando tiver 18 anos, e tenho a certeza que quem aqui tiver 18 anos se calhar vai se relacionar, se calhar quando eu tiver 18 anos e me perguntarem foste votar e se eu disser não fui, muito provavelmente vai quase, como se diz, vai-me tudo cair em cima, não é? Mas então, para essas pessoas eu sou obrigada, entre aspas, a votar, mas eu não sou, mas por outro lado, o que é isso de ser obrigado a votar e dever votar, mas não ter o dever de saber quais são os partidos, quais são os seus ideais, porque é que eu não tenho, quer dizer, eu tenho o dever de quando chegar aos 18 anos votar, mas nunca ninguém me disse nada e nunca ninguém me ensinou nada acerca da democracia. Eu poderia ter, imaginando que eu era mais velha e tinha filhos, é a mesma coisa com saber ler e escrever. Eu poderia não pôr eu se calhar, por exemplo, o sistema americano em que também podemos ter aulas em casa, eu se calhar poderia ensinar os meus filhos a saber ler e escrever em casa e depois eles no mundo do trabalho teriam que se desenrascar e teriam que saber ler e escrever, não é? E acho que é a mesma coisa. Claro que eu posso pesquisar por mim própria e aprender por mim própria, mas se não bases, se calhar eu vou aprender mal. E depois, quando algum dia os partidos ou mesmo os políticos vierem dizer a situação política em Portugal não é a melhor porque as pessoas votam isto e aquilo, mas como é que é suposto eu votar no que é melhor para a população se eu não sei o que é melhor, o que é melhor para mim porque isso não me foi ensinado? Sílvia. Ligar aqui o microfone à Sílvia. Okay. Boa tarde a todos, é um prazer partilhar aqui convosco esta breve conversa sobre um momento tão importante da nossa democracia. E eu vou aqui dar sequência àquilo que a Lara estava a dizer, porque de facto a liberdade tem um sentido individual e é muito nosso, no nosso reforço. Tudo o que é a liberdade acarreta a responsabilidade de nós pensarmos e decidirmos dentro de nós próprios. É aquilo que nós somos e a capacidade de o manifestar. Mas depois é igualmente a preocupação com o conjunto, não é? Com a comunidade. Eu voto por um projeto de vida comum, eu voto por uma decisão que eu acho que é melhor para todos, e é nesta ligação a liberdade implica a minha própria decisão e o meu pensamento sobre aquilo que é a vida em comunidade. E isso eu acho que é um princípio muito importante e de tudo o que eu vi de vocês é com muito gosto que vejo estes jovens tão ativos e participativos a pensar neste projeto de o meu lugar na sociedade é o meu lugar em relação a todos os outros e eu quero que me ensinem para eu depois ser autónomo e conseguir participar, fazer esse caminho da participação e da ativação. E isso eu acho que é muito importante, é nós e o coletivo. Muito bem. Eu agradeço estes extraordinários minutos que tivemos e que voaram. Foi super rápido, a conversa é fascinante e isto só quer dizer que se calhar acabado este contexto do Covid ou quando ele estiver mais amenizado e nos pudermos encontrar todos, que temos que repetir momentos como estes de partilha, de diálogo, de conversa franca, aberta, com esta certeza de que há muito para todos nós aprendermos, há muito para fazermos em conjunto. E todos somos mais fortes quando partilhamos, todos somos melhores quando aprendemos uns com os outros aquilo que é este sentido da comunidade. Quero pedir-vos, não deixem de celebrar o 25 de Abril, não deixem de celebrar aquilo que são as grandes vitórias da liberdade, da democracia, não deixem de celebrar aqueles que em todos os momentos da nossa história foram fazendo aquilo que era às vezes perigoso, outras vezes assustador,
para que hoje nós possamos viver melhor. E de certeza que, como se percebeu pelas palavras de todos, a vida em liberdade e democracia é melhor do que a vida sem liberdade e sem democracia. Neste contexto de confinamento em que estamos, neste contexto em que estamos aqui encerrados, cada um nas suas casas, é muito bom sabermos que quando tudo isto passar, podemos sair à rua e expressarmos todos aquilo em que acreditamos, em consciência, envolvidos na comunidade, mas livres. Muito obrigado por terem estado, obrigado por estarem a participar nesta celebração do 25 de Abril e, onde quer que estejam, fiquem seguros, fiquem em casa, mas não deixem de celebrar o 25 de Abril.